todo mundo que está aqui já entrou lá no grupo da física do WhatsApp? Tem alguém aqui que ainda não entrou? Quer que eu mande o link agora? Se pronunciem aí, manda no chat, fala alguma coisa. Eu tô no grupo. Você está no grupo? Tô. Ah, vou Física, mandar o link Física lá. 21. Deixa eu pegar o link aqui. Deixa eu aproveitar e pegar o link. Tô lendo a piadinha com o João aqui agora. Ó, vocês estão vendo que o grupo da física tá bom, hein? Tem até piada já. Quem ainda não entrou tá perdendo. Ixi, como é que eu faço pra... Peraí, deixa eu parar de apresentar. Ué, pra mim não tá aparecendo o chat aqui no computador. Copiei o link, mas não... Ah, eu vou mandar lá no grupo dos alunos, então. Pô, eu vi que já tem um problema ali, agora que eu tô vendo. Ó. Nossa, professor, nem lembro dessas fórmulas. Tem aqui a matéria, né? Vou ter que ler. Aonde que tá o... Ah, lá no grupo da física, você tá falando? E vou cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador chutou uma bola de 410 gramas, fazendo com que ela se mova a uma velocidade constante de 44 quilômetros por hora em direção ao gol. Como o goleiro estava distraído, a bola passa por ele e toca a rede 1,5 segundos após o chute do jogador. Tá vendo que a rede está a 2 metros atrás do goleiro? Qual é a distância entre o jogador e o goleiro? Isso. Muito É, bom. você viu agora o problema, João? Pois é. Teve vocês, mais alguém tinha conseguido ver, já tentou resolver o problema, deu certo, não deu certo? Falem aí, gente, antes de começar a aula. Estou baixando o material aqui. Tem as fórmulas do movimento, né? O movimento linear, né? Uhum, isso mesmo. M igual a V. Como é que era? Não me lembro. MV igual a velocidade. A gente vai ver aqui na aula, relaxa. Ah, beleza. Dá para resolver com geometria também, né? Com Pitágoras esse cálculo, né? Com Pitágoras. Se a gente converte Acho que foi 44 mais km, difícil, mas deve dar. deve dar, né? 44 quilômetros por hora, converte em metros por segundo, Isso, calcula a é assim distância do mesmo. cateto, só que aí a massa não faria diferença. Isso, a massa realmente não faz diferença, era só uma pegadinha. Ó, a Taylor falou que tentou também, mas você acha que não deu certo? Tá, então vamos começar aqui a aula, aí a gente vê. Ah, Vocês entendi. estão vendo a minha Porque tela? Tá aparecendo aí? Agora eu entendi porque não deu certo. Eu usei a massa. Ah, você usou a massa? Acho que foi por isso. Ah, então caiu na pegadinha, então. A massa era a pegadinha. Se usasse a massa, mas tudo bem, vamos lá. Mas, professor, eu fiquei pensando se era ou não, mas vou tentar, vai.
Não, relaxa, mas não tem problema. A gente vai ver aqui como é que resolve. Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo que eu propus para hoje, mas se não der tempo, a gente resolve esse desafio na próxima aula. De qualquer jeito, a gente não lembro se eu tinha comentado com vocês na aula da semana passada ou não. A gente vai mandar a lista para vocês junto com a resolução. E esse desafio vai estar lá na lista de exercício. Então, vocês vão ter a resolução também. Bom, então vamos lá para a aula de física de hoje, né? Melhor aula da semana. Então, para hoje, a gente vai começar a estudar física de fato, né? Na última aula, a gente fez uma introdução àqueles conceitos lá bem básicos para a gente poder começar a estudar física. Hoje a gente vai fazer, vai começar a estudar mesmo física. Oi? Não, estava aberto, eu não vi. Você não veio na última aula? Eu não entendi. Não, eu falei que o áudio estava aberto, eu não percebi. Ah, Foi mal. não tem problema não. Então a gente vai entrar hoje na mecânica, que é o que a gente vai estar estudando aqui na frente 1, e depois a gente vai estudar a ótica, e aí ondulatória e etc. Mas a gente se preocupa com isso depois. Por enquanto, vamos entrar aqui na mecânica. Então vamos lá, começando, o que é mecânica, então? O que é essa mecânica? Bom, mecânica é uma área ali da física que vai se preocupar em estudar o movimento, né? Então, até coloquei um resumo aqui bem simplificado, investiga o movimento na escala microscópica. Então, o movimento não preciso introduzir para vocês já conhecem. Estou aqui mexendo minhas mãos, tem aqui um GIF do sistema solar em movimento, né? Normalmente a gente aprende na escola só a Terra lá girando ao redor do Sol, mas na verdade o próprio Sol está em movimento no espaço. E a escala macroscópica que eu acho mais interessante comentar aqui com vocês. O que é essa escala macroscópica? Se a gente pegasse todas as coisas do universo e colocasse assim de tamanho do menor até o maior, fosse colocando assim numa régua e medindo o tamanho dessas coisas em centímetros, como vocês dá para ver aqui que está em centímetros. Confirma aí para mim que vocês estão vendo aqui meu mouse mexendo. Sim. Beleza. Então, ó, isso daqui é aquela régua que está medindo todas as coisas no universo e está em centímetros. Então, aqui a gente tem as potências de 10 que vocês viram lá na primeira aula com o João, né, da notação científica. Então, aqui tem 10 a menos 30, 10 a menos 25, 10 a menos 15, 10 a menos 10, e assim por diante, até que a gente tem aqui, ó, ao tamanho do humano. Então, o nosso tamanho médio, quanto que é? 1 metro e pouquinho, 1,60 m, por exemplo. Então, está aqui um pouco para frente do 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1, né? Então, o que significa esse 10 elevado a zero? Significa 1 centímetro, porque essa escala aqui está em centímetros. Então, aqui, um pouquinho para frente, tipo 160 centímetros, que é mais ou menos a altura de um humano médio, 1,60 m, a gente tem nós aqui. E essa escala macroscópica é todas essas coisas que estão mais ou menos aqui próximo da gente. Então, coisas que não são nem muito pequenas e coisas que não são nem muito grandes. A física, a mecânica, ela está nessa parte aqui. Por quê? Porque ela faz parte de um conjunto da física que a gente chama de física clássica, junto com a termologia, por exemplo, que vocês estão estudando lá com o João. Além da física clássica, que estuda as coisas que estão mais ou menos nessa escala, a gente tem
uma outra física considerada física moderna, que vocês já devem ter ouvido falar alguns termos dela, por exemplo, quântica, relatividade do Albert Einstein e tudo mais. O que é a física quântica? Só falando rapidinho. Quântica significa pequeno. Então, a física quântica é a física do que é muito pequeno. Então, para o que está para esse lado aqui esquerdo da escala, né? Quando a gente vai falar de átomos e coisas menores que o átomo ainda, a gente olha para esse lado. E a gente tem também a física do Einstein, a relatividade, que é a física normalmente das coisas muito grandes, ou melhor dizendo, para ser mais preciso, é a física das coisas que estão muito rápidas, uma velocidade próxima à velocidade da luz. Então é a coisa que tá, as coisas que estão para a direita aqui desse retângulo laranja. Eu tenho aqui um exemplo que é bem mais legal nesse link, eu vou mostrar para vocês. É bem mais legal que aquela régua lá. Depois eu mando o link para vocês. Espera aí, deixa eu atualizar que estava bugado. Olha que legal isso daqui, para vocês brincarem depois. Então aqui, ó, nós temos os humanos que estão aqui na escala de 1 metro. Tá vendo? Tem uma bola de praia, um dodô, aquele passarinho extinto, um girassol, né? O que acontece se eu diminuir, se eu for entrando aqui? Então, ó, ovo de codorna, ovo de galinha, um grão de café. Ó, aqui a gente está na escala já do milímetro. Então, 1 milímetro, a gente tem grão de sal, grão de aveia, um pixel de LCD, e a gente pode ir diminuindo, 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 até chegar, por exemplo, ó, DNA está aqui, e aí a gente pode continuar até chegar no átomo, e olha só, tem mais coisa lá para baixo ainda, né? Eu não cheguei nem perto do final ainda, estou próximo da metade. E a mesma coisa eu posso subir também. Então, voltando aqui, né, aqui onde a gente está, e eu posso ir aumentando, baleia, árvore, Titanic, pirâmide, né, aqui eu estou na faixa do quilômetro, e vou aumentando até o tamanho de planetas, luas, planetas, e assim por diante. E dá para ir aumentando também, ó, não cheguei nem perto do final, tem bastante coisa ainda. Depois eu vou mandar o link para vocês e vocês brincam um pouco com isso daqui, é bem legal. Então a gente tem essa física e mecânica que estuda o movimento e das coisas que a gente consegue ver a olho nu, basicamente. Bom, e como que a gente estuda de fato o movimento? Então, retomando um pouco o que a gente falou na primeira aula lá, a gente tem que usar modelos. Então, vocês lembram que a gente conversou de modelos? Lembram, não lembram? Todo mundo faltou na aula? Eu faltei. Mas não Deixa se eu ver aqui. preocupa, depois eu vou pegar o material e vejo. Pode passar. Não, tem problema, a gente vê agora. Deixa eu só ver a Tayla, acho que estava na aula, né? Tem mais alguém aí que faltou, não lembro? Evelyn, eu não lembro se a Evelyn estava, a Emily também não. Bom, então vamos lá, retomar o que a gente falou de modelo. Eu tenho aqui uma pessoa correndo, certo? Vocês estão vendo a minha tela? Dá para ver? A Evelyn falou que não também. Tô Dá vendo, para tô ver, vendo. João? Ah, Dá pra ver, beleza. sim. Então, eu tenho aqui uma pessoa correndo, certo? Essa é uma situação real. A pessoa está correndo ali, como vocês estão vendo.
Para poder estudar o movimento na física, eu tenho que construir um modelo disso daí, eu tenho que usar algum modelo. Eu não vou considerar todas as variáveis no modelo. Eu posso considerar só o que é relevante para o que eu vou estudar. Então, na mecânica, a gente quer estudar movimento. Eu vou considerar as variáveis que são importantes para estudar o movimento. Então, eu tenho aqui um modelo, essa que tem a perna correndo ali, já é um modelo mais simples, né? Ali eu só tenho a perna da pessoa, mas ainda é um modelo relativamente complexo, né? Esse modelo a gente não vai usar para resolver exercício de física. O que a gente usa para resolver exercício de física? Os benditos bloquinhos. Lembram? Estavam com saudade? Então, o bloquinho... Muito bom. O bloquinho, ele é um modelo que representa ali a mesma situação que está acontecendo da pessoa correndo. Ó. O bloquinho tem 60 quilos, ele tem uma força de atrito, ele tem uma força que faz ele andar para frente, ele tem normal, gravidade. Se vocês não lembram o que é força, ainda não viram na escola, relaxa, a gente vai ver isso daí depois. Mas o que acontece? O bloquinho, ele é um modelo da dinâmica, que é quando é a parte da mecânica que a gente está interessado em estudar o porquê do movimento, né? A gente vai começar falando de um modelo ainda mais simples, o modelo da cinemática, que é esse modelo aqui, o modelo do ponto. Então, na cinemática, esse último modelo à direita, a gente tem um ponto e a gente tem uma velocidade. Esse ponto, ele não tem massa, ele não tem tamanho, nada disso importa para a gente na cinemática. Não tem chão, ele está se movendo no espaço ali, flutuando, ele tem uma velocidade ali, por exemplo, ele está se movendo a 3 metros por segundo. E é isso. Nota que, por mais que visualmente não tem nada a ver um ponto com a pessoa correndo lá no meio do parque, para a física, todas essas coisas são a mesma coisa. Tanto o bloquinho, quanto o ponto, quanto ali as pernas, é tudo a mesma coisa, do ponto de vista da física. Dependendo do problema que a gente vai resolver, a gente vai usar um modelo ou outro. E por enquanto que a gente vai estudar cinemática, a gente vai focar nesse primeiro modelo, que é o modelo do pontinho que tem uma velocidade. Então vamos lá. Na cinemática, então, a gente tem as seguintes grandezas que são relevantes para a gente resolver os problemas. A gente tem a posição, ou deslocamento, ou trajetória, que é uma grandeza, independente do nome que a gente escolha, é uma grandeza que vai estar na unidades no Sistema Internacional de Metros, vai indicar alguma coisa ali do espaço, certo? Então, posição, deslocamento, trajetória tem tudo a ver com o espaço. A gente tem uma segunda grandeza, que vai estar relacionado com o tempo, então, tempo, duração, no sistema internacional é medida em segundos. A terceira grandeza, que a gente tem velocidade, pode ser velocidade inicial, velocidade final, velocidade média, sei lá, o que tiver de velocidade no sistema internacional é uma grandeza espacial dividido por uma grandeza temporal. Então, aqui, metros por segundo. E a gente tem também, por último, a aceleração. Então, aceleração inicial, aceleração instantânea, qualquer aceleração que seja, a gente tem aqui a unidade no sistema internacional, metros dividido por segundo ao quadrado. Eu falo de relevante porque é o seguinte, os problemas de cinemática, normalmente, o enunciado do problema vai dar algumas dessas grandezas já para a gente e vai pedir para a gente descobrir o que ele não tem. Então, o problema pode dar, por exemplo, posição, velocidade e pedir para você descobrir o tempo, pedir para você descobrir a aceleração, ou então da velocidade da aceleração e pede para você descobrir a posição, né? Ele sempre vai ficar brincando com essas variáveis que estão aqui. O legal para a gente pensar é que essa coisa não muda,
né? Todo problema de cinemática vai ser a mesma coisa, vai sempre te dar uma dessas coisas e pedir o que ele não deu. Não tem como fugir disso. Então, e para descobrir essas coisas, a gente usa a matemática. Então, vamos lá assustar geral agora. Então, vocês veem essas contas aí e já fica igual o gato lá, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui sexta-feira, uma hora dessa? Bom, não precisa se assustar. Eu penso que preparei a aula de um jeito para a gente tentar não usar essas fórmulas, simplesmente ficar, vamos decorar a fórmula, tem a fórmula do sorvete, a fórmula do sorvetão, etc. Vamos tentar entender como que a gente chega nessas fórmulas e aí a gente não precisa ficar lembrando de todas. A gente só precisa olhar para o problema e entender. Então, para isso, vamos começar aqui da mais simples movimento possível, que é o movimento uniforme, que tem essa famosa fórmula, o S é igual a S0 mais V0T. Bom, para quem não viu isso daí na escola, só revisando rapidinho, S, que está aqui, significa posição ou posição final, S0, a posição inicial, o V0, velocidade ou velocidade inicial, velocidade média, como ele chamar, e o T é tempo. Então, tendo essa equação, o exercício normalmente vai dar no enunciado os valores, a gente substitui no lugar certo e calcula o que for. Então, se o exercício da posição inicial e velocidade, então a gente pega aqui a posição inicial, coloca o número no lugar do S0, velocidade coloca no lugar do S0, e aí ou a gente considera alguma coisa do problema para saber o S ou para saber o T e calcula o outro que a gente não tem. Sempre vai ser isso. Ele vai te dar alguma coisa, ele vai te dar, sei lá, duas coisas, a terceira coisa você tem que interpretar e a quarta coisa você descobre fazendo a conta. Bom, para entender melhor isso daqui, vamos para situação real. Peraí, antes da gente ir para a situação real, tem um detalhe aqui que eu quero ver com vocês. Deixa eu fazer. Tá. Vamos olhar o seguinte, desse problema aqui, dessa fórmula. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Isso daqui era o da primeira aula, que está lá no site. Depois eu mando para vocês. Na verdade, já mandei, né? O Einstein Saradão, nunca vi essa. Tá lá na primeira aula. Depois dá uma olhada lá. Bom, então vamos fazer aquela coisa lá de análise dimensional que a gente viu na primeira aula, que é o quê? Olhar para as unidades dessa equação. Então a gente tem aqui S é igual a S0 mais V0T. Certo? O zero aqui, só uma observação, ele é para indicar inicial. Então, eu poderia colocar também I. Eu posso escrever S é igual a SI mais VIT, por exemplo. O S, ele vem do inglês, significa space, ou espaço, né, em português. Por isso que a gente usa o S. Mas normalmente aqui também a gente é comum ver essa equação escrita com X. Um X ficaria assim. Opa. Ou então com D. Então, D é igual a DI mais VIT, certo? É tudo a mesma coisa. Vocês veem que eu mudei o símbolo
mas esse V está sempre multiplicando T, eu tenho sempre aqui um DI ou XI ou SI desse lado, e tenho sempre aqui um DF, um D, ou então DF, ou então, por exemplo, XF aqui também, para indicar que é final do outro lado. É sempre esse formato. Então, deixa eu apagar isso daqui, era só uma observação rapidinho. Então, vamos fazer aquela coisa lá de análise dimensional, que a gente comentou na primeira aula. Esse S aqui, olha lá no lado do slide. Ele está em que unidade? Que eu coloquei aqui, ó, entre colchetes. Qual unidade é aquela, M? É o quê? Respondam aí. Metros. Isso. Então, aquele M lá significa metros. Lembra quando a gente vai fazer análise dimensional, normalmente a gente coloca esses colchetes aqui para não achar que isso é uma variável. Porque, por exemplo, M, normalmente a gente usa para simbolizar massa. Então, para não confundir, saber que eu estou lidando com a unidade, não com uma variável, coloco colchetes. Então, beleza. Esse S0, que é a posição inicial, qual que é a unidade que está lá no slide também? Eu não consigo ver o tamanho pelo tamanho do slide, mas eu acredito que também seja metros. Posição inicial. Isso, também é metros. Deixa eu ver se... eu vou continuar por enquanto, peraí. Também é metros. Agora vamos dar uma olhada aqui rapidinho, vou dar um zoom, ó. A velocidade inicial e o tempo. Qual que é a unidade de velocidade inicial? Tá aqui e o tempo tá aqui. Deu para ver, né? Então, vamos lá, me falem aí, o que é? Metros por segundo vezes segundo. Então, a gente tem aqui metros por segundo e aqui eu tenho segundo. Isso daqui é uma igualdade, não é? Se isso daqui é uma igualdade, qualquer coisa que eu tiver de um lado, o outro lado tem que ser igual. Então, se esse lado aqui eu tenho metros, tudo isso daqui, no final das contas, vai ter que ser metros também. Para isso ser uma igualdade, tem que estar igual. Então, vamos olhar aqui, ó. Isso aqui é metros. Aí eu tenho aqui metros. Eu tenho metros vezes segundo dividido por segundo. O que eu faço? Corto. Vai sobrar metros. Metro mais metro, a gente viu lá na primeira aula que dá, se a gente soma ou subtrai, vai dar a mesma unidade. Metro também. Então, isso daqui é só uma revisão do que a gente viu lá na primeira aula, tá? De análise dimensional. Os dois lados dessa equação tem que dar metros. Bom, vamos pegar então, agora olhar para um problema real e começar a fazer conta de física. O problema que eu trouxe aqui para vocês, ó, é esse problema aqui, um probleminha bem simples para começar. Um homem dá um passo por segundo de sua casa até o parque, que fica a 10 metros de distância de sua casa. Essa daqui é a situação real. Então, como que vocês resolveriam isso daqui? A gente tem essa equação e a gente tem essas condições. O que a gente faz? Qual que é o primeiro passo? Eu, normalmente, a primeira coisa que eu faço é começar a indicar as variáveis que ele tem, que o exercício me deu, né? Então, por exemplo, eu sei que eu preciso da posição final, que é o S. Eu sei que eu preciso da posição inicial, que é o S0. Eu sei que eu preciso da velocidade inicial e eu sei que eu preciso do tempo. Então, desse enunciado aqui, desse problema,
O que vocês acham que o exercício deu, o que ele não deu? Tá fácil de identificar? Vocês conseguem saber ou não? Vou colocar aqui com um zoom de novo. Qual que é a posição inicial, qual que é a posição final, qual que é velocidade, qual que é tempo? Eu acho que eu sei. Tem mais alguém que sabe? E aí, gente, fala também, senão só o João vai passar na faculdade. Pô, chuta aí, galera. Eles não, acho que não tem ninguém assistindo a aula. Será? Ah, eu posso tentar fazer alguma coisa aqui, mas não sei se estaria correto. Não tem problema. Vai Pode na falar. planta, olha. É Ó, porque tem pouca informação, aí fica meio que complicado. tá. Então vamos assim. O que você acha que é a posição inicial? O exercício deu a posição inicial? O Eu acho, enunciado? eu acho que não, porque só tem duas informações. Tá. Ó, a Evelyn levantou a mão. Pode falar, Evelyn. O SO é a posição inicial? É a posição inicial. Tá bom. Não tô com dúvida aqui, hein? Ah, então a posição inicial poderia ser uns 10 metros. 10 metros? Isso. Tá. Então vamos dizer aqui que a posição inicial é 10 metros. Vamos passar para o próximo. O que é a posição final? Ele deu aqui ou vocês acham que não? 10 metros. Posição final também é 10 metros? Não. Não fiz confusão aqui. Não. Ó, vamos lá. Vocês escolheram ou 10 metros, tem que ser um ou é outro, né? Vamos pegar, vou fazer A aqui de um jeito talvez mais simples, ó. a Evelyn corrigiu, ela disse que é, na verdade, a posição final, 10 metros. Na verdade, a posição final, que é 10 metros, É. tá, A posição inicial é zero. 0. Ok. Então, vamos lá. Só fazer aqui a ilustração. Eu tenho aqui a pessoinha que está indo lá para o parque. Eu sei que essa distância que eu estou representando com essa barra aqui é de 10 metros. Foi isso que o exercício falou. Aí vocês estão falando que aqui é 0, é a posição inicial, que é a casa dele, e aqui é 10. Faz sentido. Se a gente pegar uma régua e ver no ponto do ponto 0 até o 10, vai estar 10 de distância. Então, 10 metros, ok. E a velocidade? O exercício deu velocidade? Eu sei, professor. Mais alguém aí, além do João, sabe? Quer arriscar? Elas sabem também. Elas estão fazendo drama. Evelyn e Tayla, vai, fala, vai. É um? Beleza. Agora lembra o que eu falei lá na primeira aula, né? A física é aquela professora chata de matemática, que você faz lá conta 3 maçãs menos 2 maçãs, você coloca que dá 1.
Aí a professora vai lá e dá o X, fala o quê? Né? A física é assim, o quê, então? Falta grandeza, é isso? Falta a unidade. Unidade. O número mais a unidade é a grandeza. Aí tá faltando a unidade. Então é o quê? Passo por segundo. Isso. Passo por segundo. Ele vai querer saber quanto tempo ele levou nesse percurso. Isso. Então, olha só, o João até conseguiu já deduzir aqui o que o exercício provavelmente pediria, o tempo. Porque aqui ele não falou nada de tempo, certo? Em nenhum momento ele falou tempo, segundo, não falou nada. E lembra que eu falei lá, já uns 2 slides atrás, o exercício sempre vai te dar algumas coisas e pedir outra. Então, aqui, por exemplo, eu poderia perguntar quanto tempo ele levou para fazer essa trajetória. Com Professor, essas, pode falar. a gente vai ter que fazer um cálculo, e o resultado que der esse cálculo pode ser o total do tempo? Exatamente, Ah, exatamente. Agora vamos pegar aqui e fazer uma simulação aqui que é mais divertida do que o meu desenho. Sei que o meu desenho é lindo, mas a simulação é mais legal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a mesma situação que a gente tinha lá. Eu tenho uma pessoa aqui e eu posso colocar velocidade que essa pessoa vai andar e etc. Vocês estão conseguindo ver, né? Estão Sim. vendo aí? Beleza. Então, é o seguinte. Nota que vocês falaram o quê? A posição inicial, vocês falaram que é o 0. No esquema de vocês, a posição inicial era o 0. Ops, peguei a janela errada, desculpa. Nessa simulação aqui, o 0 está no meio do caminho, entre a praça e a casa. Então, a posição inicial, nesse caso aqui, não é o 0. Qual que é a posição inicial nesse caso? Vocês estão conseguindo ver os números aqui nessa régua? Vocês esqueceram qual? O 2? O 2? Sim. Por que o 2? Porque tem os. Ai, agora eu fiquei confusa. Foi só um chute? Não, é porque o 0 não tá. O 0 tá no meio, né? Aí tá começando, não começa no 2? Começa Tá. no menos 10, então começa no 10, é isso? Ó, vamos olhar aqui qual que é o problema. Um homem dá um passo por segundo de sua casa até o parque, que fica a 10 metros de sua casa. Então, aonde que ele começa? Só que lendo o enunciado, aonde que ele está no começo da história? Né? Um passo. O passo, a gente tinha visto que tem a ver com a velocidade. Imagina assim, o enunciado de qualquer exercício, principalmente no Enem, ele sempre vai contar uma história para você. E a gente sabe que as histórias, elas sempre têm um começo, meio e fim. Então, essa história, ela é a seguinte. Tem um homem que está lá na casa dele e ele sai da casa dele e anda um passo por segundo.
e no final ele chega no parque. Então, se eu fosse fazer um desenho dessa história, sem pensar na física nem nada, eu teria esse desenho aqui. Opa, peraí que travou aqui. Tá. Então, sem pensar na física nem nada, eu teria esse desenho aqui, ó. O homem tá lá na casa dele, aí ele saiu da casa dele, ele foi andando para lá, porque o parque tá para lá, e aí no final das contas ele chega ali no parque, né? Depois de um tempo, ele vai chegar no parque. Então, aonde que começa essa história? No começo dela. Dá uma dica aqui. É na casa dele no ponto zero, né? Isso, na casa dele. Nesse caso aqui, a casa dele está no ponto zero. Ok? Agora, nesse caso aqui, onde é que está a casa dele? No ponto 8, No ponto 8. no S8. Então, eu vou colocar aqui no 8. Agora, olhando, vamos considerar que essa árvore aqui é o parque, tá? É o melhor que a simulação fez. Falei que meu desenho era melhor, mas tudo bem. Qual é a distância da casa dele até o parque? Se a gente olhar aqui, esquece o enunciado do problema. Como é que a gente sabe a distância da casa dele até o parque? Olhando para isso que está aqui. A gente calcula o ponto dele até a árvore, né, que está ali, no ponto menos 8. Isso. Como Essa a é gente uma quer, maneira de fazer. como a gente quer saber a diferença, né? Então a gente calcula 8 menos 8, obtendo uma distância de 16. Então, eu vou fazer aqui o que o João está falando. Peraí, deixa eu colocar essa janela aqui no lugar certo. Lembrando, né, Luciano, professor, que isso é basicamente o cálculo que o Google Maps faz quando a gente precisa ir para algum lugar, né? Então ele vai lá e calcula quanto tempo a gente vai demorar, ele faz Uhum, uma velocidade média, o cálculo pela sua velocidade média, né? Pela isso, distância que existe exatamente. entre os pontos e calcula, fala, eu estou chegando aí daqui 1 hora. Quando você liga para tua amiga e fala, o Google está aqui me mostrando, ele está fazendo justamente esse cálculo. Exatamente. Eu ia trazer essa coisa aí na próxima aula, mas vamos deixar guardado aí. Aqui a gente pegou o cálculo que o João fez foi, ele pegou o S é igual a 8, e aí o que você fez depois, João? Aí eu fiz a diferença, né, da distância do parque até a casa dele. A diferença significa uma subtração. Então você pega do ponto final menos o ponto inicial, né? Tá. Então vamos pegar, vou colocar, ao invés de S, eu vou colocar ponto final e ponto inicial, porque foi Beleza. assim que você falou. Aí qual que é o ponto final, então? Menos 8. Menos 8. Qual que é o ponto inicial? 8. 8. Aí qual foi a conta que você fez? Menos 8 menos 8. 8 menos 8. Isso. Então, a conta que você fez foi ponto inicial menos ponto final. Ponto E final, aí, na verdade, eu fiz, né? Ponto final menos ponto inicial. tá, então peraí. Errei, desculpa. Ponto final menos ponto inicial. Ponto final menos ponto inicial. Então, isso daqui dá menos 8
menos 8 vai dar 16. Menos 16, né? Na verdade, aí. menos 16. Isso. Será que está certo? Tem alguma outra maneira que a gente possa fazer para conferir? Tem outra maneira de fazer, João? Evelyn? Vai lá. Ó, eu tenho aqui uma régua. Dá para ver aí? Uhum. É uma régua. Vocês já viram régua antes na escola, né? Acho que o corte de verba da educação ainda está, pelo menos, está permitindo comprar régua. Como é que a gente calcula o tamanho de uma coisa usando uma régua? Por exemplo, eu tenho aqui... Ixi, acabei de derrubar uns copos aqui no chão. Eu tenho aqui essa mesinha. Como que eu faço para calcular o tamanho dela? Ou então, uma outra forma de falar tamanho, a distância desse ponto até esse ponto usando uma régua. A gente encaixa aqui a régua, tenta alinhar aqui mais ou menos, ó. Esse daqui está no ponto 0 da régua. E esse ponto aqui a gente vê onde é que bate. Aí o tamanho aqui deu o quê? 20... vou arredondar aqui, deu 21 centímetros. Então, qual é a distância? Espera aí um minutinho. Tudo programado aqui, nada improvisado, viu, gente? Então, agora, pensem assim. Qual é a distância entre esse ponto e esse ponto? É a mesma coisa dessa mesa aqui, ó. Eu vou tirar a régua, a gente já sabe qual é o tamanho dessa mesa. Isso daqui tem 21 centímetros. Então, desse ponto até esse ponto tem... Quantos centímetros, gente? Evelyn, tá lá. 21. Isso. A questão é por que ali não, nesse cálculo não interessa o sinal, né? Vou chegar aí, minutinho. Só deixa eu ver. Meninas, vocês conseguiram pegar também 21, distância entre os dois pontos? Sim. Beleza. Na régua, sim, professor, mas nessa questão do exercício ainda não sei, ainda não. Tá, mas calma aí. Vocês vão ver que físico faz tudo ficar mais difícil. Vou fazer a régua ficar mais difícil agora. Beleza, Ó, obrigada. se eu pegar a régua, vamos ver. Se eu pegar a régua e mudar, ao invés de eu começar aqui no ponto 0, eu vou começar no ponto 5. Estão vendo aqui? Sim. Se eu começar no ponto 5, aqui não vai acabar no 21. Vai acabar no 25, alguma coisa, eu vou arredondar para 26. Então, qual que é o tamanho dessa mesa aqui? O tamanho mudou? Sim. Sim, seria 26. Daria 26, mas ó, eu não estou começando do 0. Se desse 26, eu estaria contando todo esse pedaço aqui. Eu estou começando do 5. Então, vamos contar para ver o quanto que dá o tamanho disso daqui, ó. Para ver se o tamanho mudou. Então, aqui é o 5. Vamos considerar que o 5 é 0. Então, Mudaria. aqui
Mudaria? É, porque ele não tá no zero. Daria um número totalmente diferente. Tá. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai mudar mesmo. Vamos considerar que o 5 é zero? Então, vamos lá. Se eu considerei que o 5 é zero, eu vou considerar que o 6 é 1. Que o 7 é 2. E assim por diante, certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui está no zero. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, se eu arredondar esse pedacinho aqui, 21. Então, eu contei 21 pontos. Quer dizer que mesmo se eu sair, se eu mudar o ponto que eu começo aqui, eu não vou mudar o tamanho disso daqui. O tamanho continua o mesmo. Não importa se eu comecei a contar do 5 ou se eu comecei a contar do 0. Agora entendeu, Evelyn? Beleza. Beleza. Sim. O que importa é o ponto final menos o ponto inicial, né? É a diferença. Isso. Quando a gente está falando de tamanho, a única coisa que importa é o ponto inicial e o ponto final, como o João falou. Se esse é o meu ponto inicial e esse é o meu ponto final, não importa se eu comecei do 5, do 0, eu posso até começar do 11 aqui, vai, do 10, na verdade. Acho que o 10 é o último que dá ali para fazer. Eu posso começar do 10. O tamanho vai continuar sendo 21 centímetros. Isso daqui não cresce. Agora, é a mesma questão do problema. Vamos voltar ali para o... Deixa eu virar a câmera. Tá. Então, olhem aqui o problema. Nessa situação, eu tenho que a pessoa saiu do 0. Vocês estão vendo aqui a canetinha? Tá, beleza. Então, olha só. A pessoa saiu do 0. Tem um rabisco aqui, peraí. Entendi. Aquilo e 8 e o menos 8 é uma pegadinha também. Ele não é um valor, ele não demonstra um valor. Isso é apenas o ponto final e o inicial. Tem um nome que é 8 ou menos 8, né? Podia ser banana e café. Ah, peraí. Eu acho que eu entendi o que vocês estavam confundindo aqui. É outra coisa. Esse daqui não é o mesmo exemplo disso daqui, Uhum. tá? Esse daqui era uma situação. Essa daqui que eu estou mostrando com o desenho lá é outra situação. Sim. Acho que agora eu entendi porque que tá todo mundo se confundindo. Então, peraí, eu vou arrumar aqui. Pronto, 16 metros. Agora virou a mesma situação. Era só mudar esse número. Ó, na verdade eu estava lá no desenho, né? Então vamos mudar aqui. Como eu mudei lá o enunciado, eu vou trapacear aqui e colocar 16. Então imagina o seguinte. O parque fica a 16 metros de distância da casa dele. Se eu mudasse isso daqui para 1, falar que a casa dele fica no 1. É como se eu pegasse a régua e empurrasse para trás, igual eu fiz ali com a régua e na minha mesa. Então, que número que vai ter aqui? 17. 17. Todo mundo conseguiu entender por quê? Imagina, nossa senhora, que
garrancho isso daqui. Imagina que eu tenho lá a régua. Desculpa o garrancho. Foi o que deu para fazer. Imagina que eu tenho aqui a régua. Se eu movo a régua uma posição para trás, o tamanho disso daqui não muda. É a mesma coisa que eu fiz aqui na mesa, com a régua de verdade. Não importa quantas vezes eu movo isso daqui para trás, se eu colocar aqui para trás e pegar uma outra régua para... Cadê a outra régua? Achei que tinha copiado. Pegar uma outra régua para colocar aqui, eu não mudei o tamanho. A distância da casa dele até o parque é a mesma. Então, quando a gente fala de distância, só importa o ponto final e o ponto inicial. E eles têm que estar sempre na mesma unidade, né? Se o ponto final está marcando no quilômetro 17, você não pode chamar o seu ponto inicial de metro 1 para cálculo. Você vai ter que usar também a mesma unidade. Ou transformar, converter 17 quilômetros em metros, que vai dar 17 mil metros, ou converter o 1 para quilômetros, que daria 0,001 quilômetros. Isso, exatamente. Então é isso que o João falou. Lembra lá que a gente trabalhou na primeira aula aquela questão lá de análise dimensional. Se eu tenho um ponto tá em metro e o outro ponto tá em, por exemplo, 10 quilômetros, eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Ou eu converto isso daqui para quilômetro, ou eu converto isso daqui para metro. Tem que sempre estar trabalhando na mesma unidade para não cometer erro na hora de calcular. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para o exemplo da simulação, só para mostrar isso daqui rapidinho antes da gente finalizar a aula. Ó, ele está na posição aqui 8 metros. E o parque está na posição menos 8 metros. Então, vamos contar quanto que tem de distância da casa dele até o parque. Uma maneira é a gente calcular, como o João sugeriu. Outra maneira é a gente contar. Isso daqui, ó, é uma régua. Eu posso contar. A diferença é que essa régua está em metros, não em centímetros. Então, vamos lá. 8 para o 7, 1 metro. Para o 6, 2 metros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 metros. Tá certo, bateu. Por que que quando a gente calculou... Por que que quando a gente calculou, deu menos 16 metros? Menos 16 metros só deu negativo porque, da forma como a gente considerou a situação, o parque está atrás da casa. O parque tanto está atrás da casa que, olha só, ele vem aqui para o lado negativo dessa régua. Se eu fosse fazer o contrário, vamos considerar que eu estou no parque. Então, ali o carinha está no parque agora. Qual é a distância do parque até a casa? Mudou a distância? Não mudou a distância. Eu posso ver que não mudou a distância calculando aqui, ó, ponto final menos ponto inicial é igual. Qual que é o ponto final agora? É o 8 ou é o menos 8? 8. O 8. Qual que é o ponto inicial? Menos 8. Então, menos com menos dá mais, certo? Lá da quarta série. Então, 16 metros.
olha só, 16 metros, positivo. Quando não tem sinal ali, é positivo. Significa que a casa está à direita, da onde ele está. Mas a distância não mudou. Mudou o vetor. Isso, tem a ver com vetor. A gente vai ver na próxima aula. A gente vai trabalhar com vetores. Então, o que a gente viu nessa aula aqui? É importante que vocês tenham em mente. Quando eu mudo O referencial. eu vou colocar o termo referencial, já que você falou. Eu não queria usar esse termo agora, para não gerar mais confusão, mas eu vou usar ele. O termo referencial é onde a gente fixa o nosso ponto zero. Então, nesse caso, o zero está aqui no meio. Então, o meu referencial é o meio da imagem. Independente do referencial que eu escolha, a distância é sempre a mesma. Ai, mas como que eu vou lembrar disso? Que coisa complicada. É só pensar no exemplo da régua. Quando eu mudei a posição do que batia aqui no zero, na régua, eu mudei o tamanho da minha mesinha digitalizadora? Não, ela continuou tendo 21 centímetros. Mas se eu contasse do 0 até o 21, ou se eu contasse do 5 até o 26, não faz diferença. Eu mudei só o referencial. Na primeira situação, o meu referencial, ou também posso chamar de origem, nesse caso, a minha origem era o 0. Na segunda situação, a origem era o 5 na régua. Independente disso, a distância não mudou. E na física, esse cálculo de distância, que a gente calcula com ponto final menos o ponto inicial, é uma coisa que a gente vai estar usando muito. Tanto que a gente tem até uma forma de escrever isso daqui de maneira reduzida, que é esse triângulo aqui que a gente chama de delta. Delta D. Na matemática, o delta a gente usa para calcular o Bhaskara. Vocês lembram ou já viram isso daqui no cursinho? Ou ainda não viram? Uhum. Então, aqui na física não tem nada a ver com o Bhaskara. É outra coisa. É a diferença. Na física, isso. Na física, quando a gente coloca esse delta, a gente sempre está falando de uma diferença. Diferença do quê? Por exemplo, delta P vai sempre significar, na física, é importante vocês lembrar disso, PF menos PI. Então, na física, sempre que eu tenho um delta, é final menos inicial. Se for, por exemplo, delta V, V é velocidade normalmente na física, significa o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Isso, velocidade final menos velocidade inicial. Se eu colocar aqui um delta D ou delta S, depois a gente vê qual vocês estão mais acostumados para escrever tudo da mesma forma, mas é a mesma coisa. Então vai ser o quê? Delta D. S final menos S inicial, ou a distância, né? Mas com o D não vai ser destino, S, com o D vai ser o D. Então, D final menos o D inicial. Aí tá vendo que você pega nessa confusão, mas tipo, distância final menos distância inicial? Não, a distância é o delta, né? Distância é o delta. Isso, é o delta. Lembra que isso daqui, tanto faz a letra que eu uso. Uhum. Se isso daqui significa distância para você, tudo bem. Isso daqui pode significar distância para mim. Eu estou acostumado a usar mais o S do que o D. E com S, eu escrevo S final menos S inicial. Tá vendo que essa conta aqui, ó, essas duas contas, elas são idênticas. Eu mudei a letra diferente de acordo com o gosto do freguês. Se você usa D, então usa D.
Se você usa S, usa S. Tem gente que usa X. Tudo bem. Tem amigos que usam X, super respeito eles. No caso Cada um. no caso da simulação, ele usou -8 e 8, né? Não quer dizer que são grandezas, não quer dizer que sejam unidades, na verdade, não grandezas, unidades, né? No caso da simulação, a gente tem que observar aqui, ó. A gente tem uma régua que está em metros. Então, -8 é só um Ok. número. Sim. Agora, -8 metros é a grandeza. Uhum. Quando eu fiz a conta aqui, eu só não considerei a unidade aqui na hora de fazer a conta, mas no final eu coloquei aqui que está em metros. Então, lembra logo que eu falei da professora de matemática. Na física, a gente sempre está preocupado com as unidades. Se você quiser ter certeza de que não esqueceu nenhuma unidade, você pode usar aquela anotação lá do Cochetes. Tipo, poderia escrever assim, ó. O PF menos o PI, que é o ponto final menos o ponto inicial, é igual a 8 metros menos 8 Ou se metros. você calcular, por exemplo, ΔT de temperatura, vai. E aí você vai calcular uma água fervendo a 100 graus e a água do chá para você tomar que está a 40. Então, qual o ΔT, né? Seria 60, mas não menos 60. Já não, bom, não mais. É que agora tem a ver com sinal. Eu queria brincar com o sinal, mas a diferença não importa, a diferença nunca vai ser negativa. Ela sempre vai ser positiva, né? Porque ela é uma diferença. Tá bom, tudo bem. Pode encerrar. Na verdade, a aula já acabou. Estou só resolvendo aqui a dúvida do João. Uhum. Mas a diferença ela é sempre uma grandeza positiva, né? Ela nunca vai ser negativa. O delta sempre Não, vai ser. na verdade, a diferença. Ai, cadê a. Perdi aqui.